Olá, eu sou Hermínio Portes. Olá, amigos PCD. Sem dúvida, hoje, quanto ao mundo PCD, o que será mais falado será a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei conversor à medida provisória 1034/2021, que elevou o teto que havia sido fixado pela medida provisória de R$ 70 mil para aquisição de veículos 0 km para R$ 140 mil e diminuiu o prazo que a medida provisória falou que seria de 4 anos para solicitar nova isenção para 3 anos. Mas ainda não está vigente, é apenas um passo que foi dado. Por quê? A medida provisória, ela necessita ser aprovada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é no âmbito federal e é constituído por 3 casas, por 2 casas na realidade. No âmbito legislativo nós teremos 3 casas. A Câmara dos Deputados, onde ocorreu a aprovação do projeto de lei conversor, o Senado Federal e a união da Câmara dos Deputados e o Senado Federal forma o Congresso Nacional. Vamos ver aonde está a explicação disso. A Constituição Federal, o artigo 62, ela regulamenta como deve tramitar uma medida provisória. No seu parágrafo 5º, ela fala a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Sobre o mérito das medidas provisórias, dependerá do juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Aí o parágrafo 8º vem falando, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados, como aconteceu. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre ela emitir parecer antes de ser apreciada em sessão separada, como aconteceu, que foi só pela Câmara dos Deputados Federais, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Bom, pois bem, então nós podemos definir de maneira bem sintética, aliás, é essa definição que também está essa divisão que está no site do Congresso Nacional, que a medida provisória ela pode ser dividida em 4 etapas: a publicação, a formação da comissão mista, a tramitação na Câmara dos Deputados e a tramitação no Senado Federal. A medida provisória já foi publicada no dia 1º de março de 2021, de número 1034/2021, pelo Presidente da República. Já houve a formação da comissão mista e foi indicado como presidente da comissão na Câmara dos Deputados o deputado Moses Rodrigues. Pois bem, agora a votação foi ontem. Olha como foi. Ontem, 2/6, no tópico final, como vocês podem observar que está colorido, tem a ressalva nesse documento. Aprovada a redação final pelo relator deputado Moses Rodrigues, MDB do Ceará. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. MPV 1034/2021, PLV 12/21. O que significa? A Câmara dos Deputados, ela poderia ter rejeitado essa medida provisória, mas não rejeitou. Ela fez um projeto de lei conversor. O que significa? Fez-se algumas alterações na medida provisória, como nós já vimos. A elevação do teto para aquisição de veículos até R$ 140 mil e redução do prazo para pedir a nova isenção de 4 para 3 anos. Em virtude disso, esse projeto de lei conversor recebeu uma numeração 12/2021 na Câmara dos Deputados. Esse processo
conversor, junto com a medida, projeto de lei conversor, junto com a medida provisória, está sendo encaminhado ao Senado, que fará a análise. Vamos entender mais rapidamente, de maneira bem sintética, para que fique inteligível, como será isso. Como vocês podem observar, estou começando a falar nesse texto a partir da Câmara dos Deputados, porque a publicação da medida provisória já ocorreu e a formação da comissão mista também. Aí significa que na Câmara dos Deputados foi analisada pela comissão mista, a medida provisória segue para o plenário da Câmara dos Deputados, que é a casa iniciadora, conforme está definido pela Constituição Federal. O quórum para deliberação é da maioria simples. Aí explica o que é maioria simples. É presente em plenário a metade mais um dos deputados, e não é a maioria plena. As conclusões da deliberação da matéria incluem a rejeição, que não ocorreu, a aprovação na íntegra, que não ocorreu, ou aprovação do projeto de lei de conversão, que ocorreu, que é de número 12/2021, com alteração do texto originariamente publicado. Rejeitada a matéria, tem a sua vigência e tramitação encerrada e arquivada. Se aprovada na íntegra ou na forma do plano de lei conversor, é remetida ao Senado Federal. Como houve a aprovação do projeto de lei conversor, a matéria está sendo remetida ao Senado Federal. Pois bem, aí a gente passa agora a ter a tramitação no Senado Federal, que diz: o quórum para deliberação no Senado Federal também é de maioria simples, ou seja, presente a metade mais um dos senadores. E o resultado da votação apresenta-se com as seguintes opções. Então, é isso que poderá acontecer lá no Senado Federal. A. Rejeição. A matéria tem sua vigência e tramitação encerrada e é arquivada. B. Aprovação na íntegra, nos termos da edição original. MPV é enviada à promulgação e se torna lei. Isso já não é mais possível. A aprovação do projeto de lei conversor, recebido da Câmara dos Deputados sem alterações de mérito. O texto é remetido à sanção do Presidente da República, que é esse projeto de lei que foi alterado, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A aprovação do projeto de lei conversor, recebido da Câmara dos Deputados, com emendas de mérito, ou seja, o Senado também pode fazer emendas nesse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara. A matéria retorna, feito isso, algumas emendas, a matéria retorna à Câmara dos Deputados, que delibera exclusivamente sobre essas emendas, se vão ou não prevalecer, eles têm o poder ou não de modificá-las. E aprovação da medida provisória em decorrência de preferência sobre o plano de lei conversor da Câmara dos Deputados. A matéria retorna à Câmara dos Deputados, que deliberará exclusivamente sobre a medida provisória. A aprovação de novo projeto de lei conversor. A matéria retorna à Câmara dos Deputados, que delibera exclusivamente sobre o projeto de lei conversor oferecido pelo Senado Federal. Então, isso significa que pode não prevalecer o que a Câmara aprovou, porque o Senado pode fazer um novo projeto de lei conversor. Voltando à medida provisória com o projeto de lei conversor para a Câmara dos Deputados. Se o Senado aprova com modificações o texto recebido da Câmara, as propostas retornam à análise da Câmara dos Deputados. As alterações promovidas pelo Senado são acatadas ou rejeitadas pela Câmara dos Deputados, sendo a matéria remetida à sanção, se aprovado o projeto de lei conversor ou à promulgação, se aprovado o texto original da medida provisória. Bom, aí a gente passa para a promulgação da medida provisória. No caso da aprovação da MPV, a matéria é promulgada e convertida em lei ordinária pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, não sendo sujeita à sanção ou veto, como ocorre com os projetos de lei de conversão. Aprovação de projeto de lei de conversão. Sanção ou veto presidencial. Quando a medida provisória é aprovada na forma de um projeto de lei conversor, esse é enviado à sanção do presidente da República, que poderá tanto sancioná-lo quanto vetá-lo. Caberá ao Congresso Nacional deliberar sobre o veto. Veto é para o presidente quando não aprova. Então, esse veto, o Congresso Nacional tem o poder de derrubá-lo. E assim concluir o processo de tramitação da matéria. Rejeição. Se houver a rejeição da medida provisória, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal podem concluir pela rejeição da medida provisória, quando então a sua vigência e tramitação são encerradas e ela é arquivada. E
nós temos o período de vigência da medida provisória, né? Então há necessidade da edição do decreto legislativo. Se houver aprovação do plano de lei conversor, rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, o Congresso Nacional detém a prerrogativa de disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas decorrentes de sua edição. Não se materializando a edição do referido decreto legislativo no prazo de 60 dias, as relações jurídicas constituídas durante o período de vigência conservam-se rígidas pela medida provisória. Cabe destacar ainda que, aprovado o projeto de lei, a medida provisória mantém-se integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o processo. Então, pessoal, tem que imaginar o seguinte, de maneira sintética, a medida provisória está valendo e o início de sua validade por cumprir o período, ou por cumprir o princípio da nonagesimal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, teve início no dia 1º de junho. Até que ela seja rejeitada ou modificada, ela vai estar prevalecendo. E um recadinho, para as pessoas que tiveram o processo administrativo, ou seja, o pedido de isenção de IPI formulado da edição da medida provisória, que foi no dia 1º de março, até o dia 31 de maio, que é o último dia que a medida provisória não teria sua eficácia, porque ela se tornou vigente a partir do dia 1º de junho, é possível o ajustamento do mandado de segurança. Mas, lembre-se, tem que ter feito o pedido antes do dia 1º de junho, ou seja, até o dia 31 de maio. Nos próximos vídeos eu trarei mais algumas outras decisões que já foram concedidas, algumas outras liminares que foram concedidas, justamente por esse entendimento, necessidade de se cumprir o princípio nonagesimal. Bom, se esse vídeo for útil, por favor, compartilhem, façam os seus comentários, se inscrevam no meu canal, me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.